Olá, boa noite a todos, afetos e desafetos. Hoje é dia de revolta, hein? Hoje é dia de não pedir benção pra vovó. Hoje é dia de entrar com o sapato sujo no chão molhado que a mamãe acabou de limpar, hein? Hoje é dia de não levar sua cueca pro cesto de lixo. Hoje é dia de revolta. Eu vou falar dos homens maus e dos mundos cinzentos. Aí a gente vai começar aí discutindo essa ideia de que surgiu recentemente os mundos cinzentos, as histórias onde os personagens eles são complexos porque eles não são bons nem maus, são histórias que você se surpreende com a moralidade dos personagens, é, gerando uma falsa ideia de que em histórias clássicas antigas os personagens eram só bons ou só maus, né? Então, não, veja, o Martin mesmo fala isso. Eu queria fazer algo diferente do Tolkien. Eu sou anti-Tolkien. Porque o mundo de Tolkien é preto no branco. E eu quero fazer um mundo cinzento e tal. E eu quero dizer que, na minha opinião, isso é uma balela. Vocês foram enganados pelo parasita pós-moderno, tá? Não que eu não goste do Martin, tá? Acho a escrita dele péssima, mas ele tem. As histórias dele são legais. Se tiverem fim, né? E aparentemente não tem fim, né? Então, se não tiver fim, então é ruim. Vamos esperar para ver se vai ter fim ou não. Mas voltando aqui, né? O pessoal fica apertando aí essa ideia, forçando a barra de que Senhor dos Anéis é preto no branco, é um mundo onde o bem e o mal é claramente definido. Não, não. Senhor dos Anéis é um mundo onde existe bem objetivo e mal objetivo, ou seja, é um mundo teísta. Um teísta acredita que existe bem e mal objetivamente porque são coisas que existem antes dele. Portanto, existem leis ou modos de convivência que são objetivamente corretos. Né? Uma pessoa que não é teísta normalmente vai acreditar que a moralidade é dependente apenas de viés. Não que não seja, mas que ela, nesse caso, não que não seja teísta, né? Mas que nesse caso ela é unicamente dependente de viés, ou seja, não existe um mal objetivo do ponto de vista de quem não é um teísta. Mas não é uma regra, tá? Só para dar um preâmbulo aqui para a história. Então vem essa ideia seguinte: o Senhor dos Anéis é muito simples. Veja, é uma luta clara do bem contra o mal. Sim, mas os personagens são cinzentos. Eu vou fazer uma breve pergunta para vocês. Vocês lembram do Exército Fantasma que aparece no Retorno do Rei? Então, esse exército fantasma são homens bons ou maus? Me diz. Lembra-se que quem assistiu o filme ou leu os livros sabe que esses fantasmas aí são aquele clássico retornado, né? Para quem joga D&D, é aquele cara que está sobre um juramento e ele não pode descansar, o seu espírito não descansa enquanto ele não cumprir o juramento. Então, esses caras estão penando ali, tipo num limbo, né, nas montanhas, onde eles não podem morrer. Eles eram mercenários que traíram o rei e não compareceram para a batalha. Né? E era uma batalha decisiva, precisava da presença deles. E eles não compareceram. E isso custou, né, a eles ficarem presos até eles cumprirem isso no retorno do rei. Atrasado, mas eles cumprem e são libertos. Esses caras são bons ou maus? Me responda. Bom, eles obviamente não são nenhum nem outro. São homens com interesses gananciosos e com medo, como qualquer outra pessoa tem medo. E o medo é algo visto como muito negativo, né? Ah, mas é natural das pessoas. Bom, eles também têm ganância, eles querem dinheiro, né? Eles querem os bens, pois são mercenários, eles não lutam por uma terra, né? Eles lutam por quem tem dinheiro. Mas, no entanto, quando chegar da hora, eles fazem o que tem que fazer. São bons ou maus? Se eles são interesseiros apenas, e é muito óbvio que eles fizeram isso por interesse próprio, para se ver em paz, não quer dizer necessariamente ainda que eles são bons, mas eles lutaram pela causa do bem, eles lutaram pela causa dos heróis. Mas os heróis são todos bons, né? Enfim. Então vamos lá, vamos lutar para o Senhor dos Anéis também, com outro ponto bem interessante. Vocês lembram do rei Théoden e do seu assistente Grima, a língua de cobra?
chamado de língua de cobra, né, pelo Gandalf, né? O Grima, ele é aquele cara que fica bajulando, né, o seu mestre, mas o aconselhando muito mal. Então, o Grima, ele é o elemento verdadeiramente mal na história. Mas o Théoden, ele se deixa levar, sim, pela sua vaidade. Ora, o Grima é o cara que fica alisando ali o Théoden o tempo todo e falando, não, porque o seu filho morreu, a coisa mais preciosa, agora o senhor merece ficar em sua solidão de tristeza e não deve aceitar esses viajantes que vêm pedir ajuda, isso é uma blasfêmia, isso é uma afronta. E o Théoden cai. Não só isso, o Théoden também evidencia a moralidade cinzenta de outros personagens. Não só dele, Rei Théoden, que, bom, eventualmente ele se recupera, né, desse seu pesar e dessa sua antipatia, dessa sua vaidade, mas antes disso ele aborda uma outra pessoa de grande vaidade no universo do Senhor dos Anéis, que tem sido abordada muito mal na série, né, que é a Galadriel. Então, para quem se lembra da Galadriel, me diga, a Galadriel é boa ou má? Existe esse episódio onde ela pensa o que poderia ser dela com o anel e ela mostra que ela cederia às suas vaidades, se tornaria a mais bela e a mais poderosa. É claro que ela resiste, mas deixa claro que era um desejo que existia no coração dela lá no fundo. Ela é boa ou má? A reputação dela para com os elfos, né, outros elfos, né, fora da sua floresta, não era muito boa. A sua floresta não fazia bem a visitantes, né? É uma floresta hostil para qualquer um que entrasse. E as suas intenções eram misteriosas para todos. Isso é evidenciado, inclusive, no livro do Senhor dos Anéis, é, pelo Théoden. Né? O Théoden chega a questionar o. Perdão, nem é o Théoden, né? É o Língua de Cobra, ele chega a questionar porque os heróis, a Sociedade do Anel passa, né, pela Floresta Dourada e eles fazem, é claro, amizade com ela. Mas veja como os outros, né, as pessoas de fora, que não conhecem a Galadriel pessoalmente, né, só sabem dos perigos que ela pode representar e da sua natureza um pouco misteriosa, eles dizem o seguinte, ó, veja, essa é uma frase do Língua de Cobra que está no Senhor dos Anéis, no primeiro livro. Primeiro livro? Acredito que... Não, isso aqui já é do segundo livro. Vamos lá. Grima diz o seguinte. Então é verdade, como reportou Elmer, que vocês são aliados da feiticeira da Floresta Dourada? Disse Língua de Cobra. Não é de admirar. As teias da falsidade sempre foram tecidas em Duinmorden. Ou seja, a gente nota aqui que já há uma percepção de que a Galadriel tece teias de falsidade. É um personagem bom ou mau? Fica a pergunta. E a gente pode pegar alguns outros personagens bem interessantes aqui. Eu vou pegar um personagem bíblico lendaríssimo chamado Rei Davi. Ninguém nunca ouviu falar do Rei Davi, né? Então, o Rei Davi é descrito na Bíblia que ele é um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, ele é definido como um homem bom. Você entende? Bom, pelo menos, né? Se alguém é segundo o coração de Deus e Deus é bom, Davi é bom. Mas Davi comete erros durante a sua vida. Inclusive, um erro muito grave, onde ele trai o amigo. Dá a entender que é, pelo menos, um colega dele, né? Que era chefe do exército, né? De um dos exércitos, Urias. E ele trai esse Urias, né? Pega a esposa de Urias e depois manda Urias para a linha de frente para morrer de propósito. Para continuar com essa mulher. E ele tem, se eu não me engano, ele tem filhos com essa mulher, enfim. Ou seja, ele faz essa atitude vil, extremamente vil. E, eventualmente ele se arrepende. Ele é um homem bom ou mau? Não há tons de cinza na história dele. Ele não navega entre as coisas. Faz parte, inclusive, do aprendizado.
Porque quando se faz algo vil e se sofre as consequências dessa maldade, você, é claro, se for esperto, tenta não cometer novamente aquele ato vil. Mais interessante ainda é que existe um general nos rankings ali do exército de Davi chamado Joabe. E esse general ele era muito bom, muito capaz, né? Ajudou o Davi em várias vitórias que ele teve nas suas conquistas. E esse Joabe, assim, ele fez algumas coisas terríveis em sua vida. Uma delas é que ele perdeu um irmão para um tal de Abner, né? E ele queria vingar o próprio irmão. Só que ele se vinga desse irmão num momento assim onde esse Abner nem era mais um inimigo, né? Porque a princípio eles eram de exércitos diferentes quando esse Abner matou o irmão de Joabe. Mas agora eles não são mais, ou seja, não tem mais essa rivalidade, era uma rivalidade que não era pessoal, era uma coisa nacional, né? Uma coisa de lealdade ao rei. E agora que estão todos sobre a mesma bandeira, não tem mais motivo para que matar Abner. Mas Joabe vai e mata Abner assim mesmo, porque a motivação dele é vingança. Não só isso, ele mata Abner dentro de uma cidade refúgio. É uma cidade onde as pessoas que mataram ficam como que para não serem mortas. Ou seja, é uma espécie de cidade cadeia. Né? Para lá vão os criminosos. É como uma forma de não perdoar, mas também não executar aquela pessoa. Porque matar um assassino gera um ciclo de vinganças. E mesmo assim, ele vai lá onde é proibido e mata esse cara. Mas Joabe foi fiel a Davi durante a maior parte das conquistas. Ele só deixa de ser fiel verdadeiramente a Davi quando Davi indica Salomão como sucessor, mas Joabe decide apoiar outro indivíduo. E aí ele tenta dar uma espécie de golpe de Estado. E eventualmente Joabe é executado por Salomão pelo crime de ter matado Abner muitos anos antes. Joabe é bom ou mal? Isso eu estou falando dentro dos conceitos de bem e mal objetivo. Vamos mais, vamos continuar. Vamos falar de Nárnia. Nárnia é infantil, supostamente não deveria ter personagens cinzentos, né? O Edmundo é bom ou mal? Ele trai os próprios irmãos em troca de doces, basicamente. Então, assim, as pessoas estão achando que se o mundo tem um bem e um mal claro, ele é um mundo dual. Não. O bem e o mal são claros, mas existem coisas entre. É claro que o bem em si não se mistura com o mal, ou seja, todas as graduações são de cinza, ou seja, não são de luz. São graduações de escuridão, são todas más. O bem ele é puro e só funciona quando é puro. Todo o resto é variações de mal. Mas você tem um bem claro, ele existe, ele é objetivo. E essa é a diferença disso para um Game of Thrones. Portanto, surge essa falsa impressão de que esse material clássico ele é um material raso na questão das divisões morais, das explorações morais. E não é verdade. Ele não é raso. Ele explora, sim, os chamados tons de cinza da maldade. As pessoas navegam entre vários graus de maldade. Algumas vão até serem vis e talvez retornem. E voltem a ser boas. Tem a redenção completa, como é o caso de Star Wars. Ou o Darth Vader é mau. Ele é redimido no final do filme. Aliás, se você assistir os prólogos, ele é bom, se torna mal, depois volta a ser bom. E ele não é tão bom assim também, né? Ele é um pouco egocêntrico também, né? Tem isso. Um pouco vaidoso. Inclusive é um tema que aparentemente, né? Todas essas pessoas mais cinzentas aqui caem pela vaidade, né? Curioso. Então surge essa noção, que é uma noção mentirosa do meu ponto de vista, de que esse material novo ele é mais complexo. Muito pelo contrário, ele é mais simples, ele é mais raso. Game of Thrones é mais raso, pois não existe bem objetivo para que se identifique algo de bom. Ou seja, os personagens são todos tons de maldade.
O único personagem que pode representar alguma bondade, isso porque na sua vida pregressa ele fez muitas coisas questionáveis em nome da honra, da serventia, e ele pretende manter essa honra, mas fazer a coisa certa, né? É o Eddard Stark. E o que acontece com ele? Falece. E não aparece um personagem igual, mais nunca. Ah, mas e o Jon Snow? O Jon Snow fez as merdas dele e a história não terminou, então a gente não pode ter certeza sobre o arco dele. Mas todos os personagens em Game of Thrones são tons de maldade. Quer dizer, ele na realidade ele excluiu algumas tonalidades nesse campo, né? Se a gente jogasse assim, se a gente dissesse que é um campo, se disséssemos que é um campo com 30 tons, Game of Thrones mostra os 10 mais ruins e não usa os outros mais bons. Então não tem uma gama de personagens com interesses e intenções nobres e algumas falhas. Não. São todos personagens com apenas falhas e um raro, secreto interesse nobre que pode aflorar neles uma vez a cada livro. Ou seja, este material, a meu ver, é muito mais raso. Não estou dizendo que eu não gosto dele, mas ele é muito mais raso do que o material clássico, onde bem e mal são bem definidos. Porém, nele se explora toda a gama dessas tonalidades morais. E a gente pode prosseguir, a gente pode utilizar mais material clássico, né? É o Mágico de Oz, né? Então, o Mágico de Oz é bom ou mal? Olha, ele é um charlatão, né? Olha, não olhem para o homem atrás da cortina, não é nada. Ele é um charlatão, ele é um falso mago, ele é um mentiroso. E aí, o que dizemos dele? Ele tem um reino inteiro ali que acredita que ele é esse grande mago, esse grande sábio e senhor. Como prosseguimos agora? E para fechar, um último exemplo sensacional. O Vento Levou. A protagonista tem enormes falhas de caráter. Enormes falhas de caráter. Ela tem inveja, às vezes ela é egoísta, ela tem um ego bem grande, né? E muito vaidosa. Ela chega a desejar a morte da amiga, porque ela se apaixona pelo marido da amiga. Então, assim, é um personagem completíssimo. Inclusive, fica aí o ponto que hoje o pessoal fica assim, ai, temos que ter personagens femininas fortes. Cara, não tem ninguém igual a Scarlett O'Hara. Não tem. Esse é um personagem escrito assim, parece que pegou a vida de alguém e escreveu no livro, porque é muito realista. É muito bom, é um personagem sensacional que vai evoluindo, vai aprendendo e às vezes se mete em rascadas desnecessárias por causa da sua inocência, mas depois, quando ela perde a inocência, ela começa a pôr os outros em rascada. Então é um personagem extremamente complexo. Mas é sim um mundo que existe bem e mal. Você vai assistir o filme ou ler o livro, você vai notar. Todos sabem o que é bom e o que é mal. Eles têm o viés do que é certo e o que é errado de forma objetiva. Mas eles são pessoas comuns, mortais, que vacilam, têm vícios, têm desejos obscuros no coração, mas também têm objetivos nobres. E é isso que está faltando no material que se diz evoluído, que se diz a arte, a nova arte que veio para trazer as discussões que não haviam no passado. Beleza? Quantos mil anos tem a epopeia de Gilgamesh? Mas foram só nos últimos 20 que a literatura evoluiu, né? É isso mesmo? É isso mesmo que eu estou escutando? Então, em, sei lá, 6 mil anos de literatura, é só os últimos 20 que tem saído livros bons. Então, assim, a recomendação que fica hoje, em nome da revolta, é leiam mais livros, galera. Leiam livros de história, leiam os clássicos, tá? E não fica ligando pra essa galera que vai ficar falando, ai, eu amo esse material que tem tons de cinza. Descarta esse comentário, tá? Pega os clássicos, vai se divertir. A Ilíada, Eneida, e você vai ver personagens com mil tons que não são definidos é, 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 só sobre a sua capacidade de fazer mal, mas pela sua capacidade humana de fazer de tudo.
inclusive o mal. O mal, o bem, ou não fazer nada. Então fica aí a dica. Esse material todo que eu mandei é uma boa dica em si, né? Inclusive o filme O Vento Levou é um filme sensacional que as pessoas já se esqueceram por algum motivo. Então vai lá, pega esse material, consome, avalia. Eu tenho certeza que vocês vão curtir. E para mais análises de vídeo, fica aí no canal, vai ter sugestão de mais coisas. Estou sempre falando aí de coisas meio filosóficas. A gente traz uns filmes antigos, filmes novos, que seja. Fica aí e uma boa noite, um bom dia para quem estiver assistindo aí o vídeo. Até mais, meus afetos e desafetos. Vejo vocês no próximo vídeo.